Para parte de um grupo seleto de escolhidos que passaram a eternidade contemplando a ociosidade celestial. Analisando-se mais uma vez como o Espiritismo prega o acúmulo de conhecimentos por parte do Espírito, a vida pós-túmulo à luz da doutrina, nada mais é que uma continuação da nossa vida corpórea, onde nosso espírito apenas encontra-se em estado diferenciado daquele enquanto encarnado, o que sugere uma vida eterna plena e ocupada, contrária à ociosidade pregada por outras doutrinas. O preceito fundamental do Espiritismo é que o objetivo a ser alcançado por cada um de nós, não é a ociosidade do pós-morte, ao término de uma única existência, mas o constante trabalho evolutivo, que acomoda, entre outras coisas, múltiplas encarnações no planeta Terra, estas sendo vistas apenas como passos intermediários e necessários à nossa evolução. O conceito de eternidade, então, visto pelo Espiritismo é muito mais amplo, que transforma o todo do universo em nosso templo, o trabalho em nossa prece e a evolução e caridade em nossa felicidade. Resposta à questão. Tendo como base os conceitos apresentados, podemos agora, de maneira simples e direta, responder à questão formulada no início deste capítulo, repetida aqui para a conveniência do leitor. Pergunta: como se explica o fato de que, em muitas situações, dentro de uma mesma família, irmãos de sangue possuem níveis de inteligência tão diferentes, a ponto de verdadeiros gênios nascerem de pais com inteligência no máximo limitada? Resposta: foi apresentado o conceito de que o espírito é o verdadeiro acumulador de individualidades, dentre elas, a inteligência, sendo o cérebro apenas o órgão físico responsável pela materialização, ou mesmo tradução por assim dizer, da inteligência inata do espírito. Esse fato, por si só, desassocia a inteligência da genética, explicando porém como que pessoas de mesmo laço sanguíneo podem possuir capacidade intelectual tão diversa. Os gênios podem ser explicados como sendo espíritos muitíssimo evoluídos que encarnaram com uma missão pré-determinada e específica, que na maioria das vezes trazem, ou algum tipo de benefício à humanidade como um todo, ou são responsáveis pela introdução de algum conceito científico que auxilia no progresso do homem. Podemos ir ainda um passo além na análise e utilizar-nos do conceito da existência eterna do espírito e das múltiplas encarnações para entendermos o porquê dos gênios e dos seres de inteligência simples como parte da mesma espécie, e às vezes, da mesma família como um propósito. Como armazenamos todas as nossas experiências passadas em nossas múltiplas encarnações, que então se adiciona aos conhecimentos adquiridos quando espírito etéreo. É natural entendermos que, espíritos que possuem maior número de encarnações e que utilizaram suas encarnações de forma produtiva e positiva, possuem inteligência superior àqueles que estão ainda dando seus primeiros passos na cadeia evolutiva. Seria como comparar o aluno universitário que já passou pelo ensino básico e intermediário, aquele que está ainda aprendendo as primeiras letras do alfabeto. Utilizando essa ideia, aquele que se julga superior ao próximo pelo fato de possuir inteligência mais apurada, ou qualquer outra qualidade que considere superior, está inconscientemente trabalhando contra sua própria evolução, pois, arrogante, se julga o senhor de todas as verdades. Isso seria como gabar-se de saber mais, quando em idade adolescente, que um recém-nascido, esquecendo que, na mesma medida, existem os sábios da terceira idade com relação a ele. O Espiritismo abre nossos olhos para o caminho evolutório infinito que se encontra à nossa frente, sendo o objetivo final chegarmos cada vez mais próximos ao Pai. A arrogância e o orgulho servem apenas como barreiras algumas vezes intransponíveis para o nosso progresso. Precisamos ser simples de coração para que possamos ter a humildade de ouvir, pois todos somos, ao mesmo tempo, alunos e professores. Exemplificando esse pensamento, temos o mestre de todos os mestres. Não foi Jesus um simples carpinteiro? Em tópico similar, podemos explicar os dons naturais, que na maioria das vezes se manifestam na mais tenra idade.
Como poderíamos compreender esses dons latentes em crianças que nunca tiveram contato prévio com arte ou ciência, sem utilizarmos os conceitos de eternidade do espírito e múltiplas encarnações? Certamente, os espíritos dessas crianças já vivenciaram em outras encarnações ou mesmo durante seus períodos entre encarnações, aquela arte ou ciência que agora trazem como dom. Estes são alguns poucos exemplos de questionamentos, em meio a outros milhares, que a ciência não consegue responder através da utilização de conceitos apenas materialistas, mas que podemos explicar, uma vez que entendamos os conceitos básicos do Espiritismo. Capítulo 4 – O corpo físico. O capítulo anterior apresentou o conceito de espírito e de sua imortalidade. Também foi abordado palidamente o tema da reencarnação, como um dos veículos através do qual o espírito acumula conhecimentos e aprimora sua inteligência, utilizando-se das experiências vividas quando em estado encarnado. O passo seguinte é o estudo do que entendemos sobre o nosso corpo físico, sua formação e como o espírito interage com esse corpo. Foi apresentado também a analogia entre a interação do espírito com o corpo físico e a do boneco fantoche e seu condutor, sendo o condutor interpretado como o espírito propriamente dito, o boneco, o nosso corpo físico e as cordas que transmitem a vontade do condutor para o boneco, o nosso perispírito. Conceito de perispírito este que será explorado individualmente em seção própria neste capítulo. Pode-se também pensar no corpo físico como uma roupagem densa, que é utilizada pelo espírito quando em estado encarnado e que é dispensado no momento da morte deste, ou como chamamos também, no momento do desenlace ou desencarnação. O corpo físico seria então, como um agasalho necessário no inverno, que é utilizado para que o homem consiga sobreviver em climas hostis, e que é colocado de volta no armário quando o verão se aproxima. Quando o próximo inverno regressa, um outro agasalho é então retirado do armário e utilizado temporariamente, repetindo-se assim o ciclo, até que o espírito tenha acumulado os necessários conhecimentos, e suas atitudes estejam completamente alinhadas com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, baseados no amor incondicional ao nosso próximo, caridade e prática do bem desinteressado. Atingindo este estágio, o espírito não necessita mais da encarnação como veículo para sua evolução, podendo assim escolher entre a mudança de faixa vibratória onde irá atuar, para a continuação de seu caminho evolucionário, ou em outras encarnações ainda aqui na Terra, onde cumprirá missões para a evolução da humanidade como um todo. Neste último caso, estão incluídos os grandes gênios, cientistas, humanitários, e todos aqueles que reconhecidamente contribuem para o melhoramento do homem. O conceito de faixa vibratória será introduzido em capítulo posterior, mas por agora, associe-se à faixa vibratória da comunidade onde residimos. Com os conceitos acima em mente, é natural entendermos que o corpo físico é um veículo que todos os espíritos utilizam para sua evolução, sendo este, portanto, um presente dado por Deus, a fim de que todos os seus filhos possuam todas as ferramentas necessárias para atingirem esta evolução. A conservação do corpo físico se faz indispensável, pois, desta forma, poderemos realmente tirar o máximo proveito da oportunidade que nos é dada. Assim, as atitudes tomadas pelos homens encarnados que contribuem para o seu deterioramento, como por exemplo, todos os vícios pelos quais os seres humanos se deixam dominar, servem como encurtamento dessa oportunidade, que em tempo todos nos arrependeremos. O Espiritismo não defende a abstinência completa, como algumas religiões o fazem, entendendo que, no nosso estado de encarnados, prazeres do corpo fazem parte da nossa realidade. No entanto, reforça o fato de que tudo que leva a sentimentos animalizados, como todos os excessos que corriqueiramente cometemos, são atitudes contrárias à nossa evolução. Como entendemos que a vida carnal nada mais é que estado passageiro, atitudes que visam tão somente atender a prazeres carnais, apenas são inúteis perdas de tempo,
uma vez que a evolução do espírito se dá através do aumento de sua acuidade intelectual e moral, e não material. O Espiritismo entende ainda que o chamado livre-arbítrio faz parte de uma das leis do universo, sendo este condição fundamental para a evolução do espírito. O corpo físico nos foi dado como auxílio para nossa própria evolução, mas nós, verdadeiros juízes e julgados, possuímos liberdade total de ações, podendo assim, por nossos próprios méritos ou deméritos, atingirmos ou não nossos objetivos evolucionários. Origem do corpo físico, matéria elementar. Agora que entendemos o papel que o corpo físico realiza no nosso caminho evolucionário, o próximo passo será estudarmos sua origem e formação. Para isso, precisamos introduzir o conceito de matéria elementar. A ciência que a humanidade conhece, evoluiu e continua progredindo no conceito de elemento indivisível. Primeiramente, acreditava-se que o átomo era o elemento indivisível da matéria. À medida que os estudos de sua estrutura evoluíram, foi descoberto o conceito de que o átomo pode ainda ser dividido como tendo um núcleo e partículas energéticas circulando ao redor deste núcleo, os elétrons. Mais adiante, foi entendido que o núcleo também pode ser dividido, possuindo prótons e nêutrons. A evolução dos conceitos de matéria elementar continua até os dias de hoje. Agora se conhece a existência de partículas ainda mais elementares que as mencionadas acima, como os quarks, e mais atualmente, os conceitos ainda teóricos dos férmions e bósons. O Espiritismo acredita que a ciência dos homens ainda engatinha com relação ao tópico em questão, e que a matéria realmente elementar é a que dá origem a tudo que existe no universo, tendo em mente que quando mencionamos universo, estamos englobando o mundo material que pode ser captado pelos sentidos do nosso corpo físico, e o mundo menos denso, no qual os espíritos desencarnados atuam. A matéria elementar seria então a originadora também de nosso corpo físico. Sem entrarmos em muitos detalhes científicos, podemos traçar uma analogia entre a matéria elementar e a água, por exemplo, que possui os conhecidos três estados físicos: gasoso, líquido e sólido. O estado gasoso da água é menos denso que o seu estado sólido, mas a sua constituição é a mesma, independente do seu estado físico, composta de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A matéria elementar então, seria a formadora de tudo que existe, atuando em estados físicos diferentes. Desta forma pode-se pensar, uma vez mais, no corpo material como sendo formado de matéria elementar. Esta matéria elementar, no corpo material, encontra-se em um estado físico diferente do seu estado físico quando compõe o espírito. Estendendo-se este conceito para toda a matéria visível ao olho humano, deduzimos que tudo que vemos é formado de matéria elementar, no mesmo estado em que ela se encontra quando forma o corpo físico do homem. Com esse conceito em mente, entende-se que tudo no universo é matéria, e, de novo, entendendo que o nosso conceito de universo, aqui, engloba o mundo físico que percebemos e o mundo que nossos sentidos não são capazes de captar. Matéria esta composta pela matéria elementar em estados físicos diferentes. Os diferentes estados físicos desta matéria elementar formam os diferentes padrões vibratórios que esta matéria elementar pode assumir. Como se sabe, os diferentes átomos dos diferentes elementos da nossa conhecida tabela periódica possuem elétrons que giram ao redor do seu núcleo atômico com velocidades, ou também chamadas frequências de rotação, diferentes. Esta velocidade de rotação ou frequência é que determina os níveis energéticos de cada um dos elementos, ou a facilidade com a qual elétrons desses elementos podem pular entre níveis energéticos diferentes. Por exemplo, os elementos químicos radioativos possuem características bem peculiares, que são dadas pela sua frequência vibratória totalmente diferente de outros elementos existentes na natureza, que não são classificados como radioativos. O ouro, por exemplo, é material extremamente condutor de energia elétrica,
uma vez que seus elétrons são facilmente impulsionados para a troca de faixa energética, característica essa ditada pela sua frequência vibratória. Outros materiais, os chamados isolantes, não respondem tão facilmente ao estímulo externo, como o ouro. Pode-se estender esse conceito afirmando que cada elemento conhecido pela ciência possui características próprias, as quais são dadas pelas suas frequências vibratórias próprias, que nada mais são que matéria elementar operando em faixas de frequências determinadas para a formação daquele elemento específico. Extrapolando essa ideia, podemos entender que, como os sentidos físicos são capazes de capturar uma faixa de frequência determinada, a exemplo do ouvido humano que capta ondas sonoras na faixa de 20 Hz a 20 kHz, mais ou menos, o que chamamos de matéria física, é a matéria elementar vibrando na faixa de frequência que pode ser percebida pelos sentidos humanos. A matéria que não conseguimos ver com nossos olhos ou distinguir seu cheiro com nosso aparelho olfativo, e ainda a matéria, só que formada pela matéria elementar vibrando em faixas de frequência que se alocam em padrões que não podem ser registrados pelos nossos sentidos. Concluindo esta linha de pensamento, o que o homem chama de sobrenatural, na verdade faz parte da natureza, mas da natureza que não pode ser captada por nossos sentidos. A natureza é o universo e vice-versa, não existindo nada sobrenatural, apenas fenômenos físicos que a ciência desenvolvida pela humanidade ainda não conseguiu decifrar. Tudo no universo é físico e regido por leis físicas. A matéria mais densa sendo regida pelas leis da física que conhecemos e por outras que ainda não conhecemos, e a matéria ainda não conhecida pela nossa tecnologia atual, regida por leis físicas compatíveis com os seus respectivos padrões vibratórios, que ainda não são compreendidas pelos nossos instrumentos existentes. A teoria que engloba esses fenômenos físicos até então não foi desenvolvida. Ideia que se torna muito natural quando voltamos nossos olhos para a evolução da física atualmente conhecida pela ciência, a qual, partindo dos conceitos empíricos iniciados pela física newtoniana, também não explicavam alguns fenômenos a nível de partícula. Estes estudos empíricos foram detalhados posteriormente através dos conceitos relativísticos de Einstein, e ainda assim, tomados como incompletos com o advento da física quântica. O próprio Einstein curvou-se à não compreensão de alguns fenômenos, admitindo a existência de leis físicas que ainda não puderam ser entendidas, concluindo assim a existência de uma força inteligente maior, que não pode ser equacionada. Com essa linha de pensamento, o que se chama hoje de fenômenos sobrenaturais, nada mais são que fenômenos ainda não comprovados através dos conhecimentos de física que a ciência desenvolveu, mas que em tempo, farão parte da nossa realidade cotidiana. Mais uma vez, o Espiritismo encoraja explicações e investigações científicas para tudo que existe no universo. A fé cega pregada por religiões criadas pelos homens é necessária para estas religiões, pois explicações ainda não podem ser encontradas para muitos fenômenos presentes na nossa natureza. Torna-se muito mais cômodo para nós, espíritos de inteligência ainda limitada, aceitarmos dogmas propostos por religiões, do que investirmos tempo e esforço na procura da verdade. Este trabalho contínuo de pesquisa também faz parte de nossa evolução espiritual. Fluido vital. Como dissemos anteriormente, o corpo físico é inteiramente controlado pelo nosso espírito, através do perispírito. Uma pergunta natural a ser colocada seria: se o corpo físico é inteiramente controlado pelo espírito, o espírito é responsável por todas as funções vitais desse corpo? Ou, em outros termos, cada batida do nosso coração, por exemplo, é controlada e estimulada pelo espírito? Para respondermos a esse questionamento, precisamos apresentar o conceito de fluido vital. O fluido vital, como não poderia deixar de ser, é também formado pela matéria elementar, sendo responsável pela vida do corpo físico. Então, pode-se dizer que quando estamos vivos,
O corpo possui quantidade suficiente de fluido vital, e quando o corpo expira, é o mesmo que dizer que este corpo não possui fluido vital suficiente para a continuação da vida. O fluido vital é o que comumente se chama centelha de vida. O fluido vital é o responsável direto por todas as funções dos órgãos, que, sem este fluido, param seu funcionamento. Utilizando-se deste conceito, pode-se pensar nas plantas como um exemplo para melhor compreendermos o papel que este fluido realiza. As plantas possuem, como todos sabemos, vida. Têm mecanismo circulatório próprio e necessitam de matéria orgânica, que retiram dos elementos do solo, para a continuação dessa vida. Esse ciclo, quando interrompido, causa necrose nas suas folhas e caules. Plantas, no entanto, não possuem inteligência, não tendo portanto um espírito, que, como vimos anteriormente, é o acumulador da inteligência e da vontade. A resposta para essa questão está no fluido vital. Plantas possuem fluido vital, que é responsável pelas suas funções orgânicas. Funções essas, que quando cessam, causam a sua morte. Este fluido vital das plantas não é equivalente ao que propulsiona o corpo físico humano, pois o conjunto de necessidades vitais entre as duas espécies é completamente diametral, mas o conceito é o mesmo. Voltando agora para o caso do corpo físico humano, o controle e execução de suas funções orgânicas, como nas plantas, se dá através do fluido vital, não do espírito. O nosso espírito comanda, como vimos anteriormente, nossas ações e pensamentos, não o funcionamento de nosso organismo vivo. Como resumo, entende-se que o espírito é o acumulador da inteligência e vontade, e que o corpo físico e suas funções vitais são mantidos pelo fluido vital. Quando este fluido vital se extingue, dá-se a morte do corpo físico. A lacuna ainda existente encontra-se no mecanismo que controla a ligação entre a inteligência e vontade do espírito com as funções motoras que controlam o corpo físico. Esta lacuna é preenchida pelo conceito de perispírito, detalhado na próxima seção. Perispírito. Utilizando-se mais uma vez da analogia com o boneco fantoche, as cordas que ligam o condutor ao boneco e que transmitem sua vontade ao boneco, podem ser entendidas como o nosso perispírito. O perispírito é, portanto, o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico, sendo este ainda responsável pela transmissão da vontade do espírito para o corpo, e no sentido contrário, transmite as sensações absorvidas pelo nosso corpo físico para o espírito. O perispírito é formado pela matéria elementar, em estado menos denso que a matéria que forma o corpo físico, portanto não é possível sua captação pelos nossos sentidos, embora tenha matéria ainda mais densa que o espírito propriamente dito. Como o perispírito é menos denso que a matéria física, é maleável e pode ser moldado à vontade do espírito. Um dos seus papéis fundamentais é o de proporcionar ligação entre o espírito e o corpo físico através de ligações químicas, que a ciência ainda não está em condição de equacionar no momento. Sua densidade, de frequência intermediária entre a frequência vibratória da matéria que forma o corpo físico, e a matéria que forma o espírito, proporciona um elo de ligação com frequências vibratórias diferentes das do espírito e do corpo físico, possibilitando essa ligação. O perispírito pode ser entendido então como interface entre o espírito e o corpo físico, proporcionando elo de ligação que transmite, nos dois sentidos, estímulos que servem para o espírito controlar as ações do corpo, assim como serve também para realimentar as sensações que fluem do corpo para o espírito. Um assunto independente, mas que serve como ilustração para o conceito de perispírito, são os sonhos. Estes são motivos de incansáveis estudos realizados por cientistas, que procuram suas origens em regiões cerebrais. O Espiritismo explica a origem dos sonhos através do conceito de perispírito. O cansaço que sentimos se dá apenas a nível de corpo físico, não precisando o espírito do sono restaurador de todas as noites. Portanto, durante o sono do corpo físico,
O espírito se desprende momentaneamente do corpo, mantendo sua ligação a este através do perispírito. O espírito realiza tarefas durante o sono do corpo físico, mais ou menos elevadas, dependendo do seu grau de evolução. Tarefas estas que são transferidas para o nosso cérebro corpóreo através do nosso perispírito. A natureza muitas vezes alegórica dos sonhos se dá pelo fato de que nosso cérebro, não possuindo impressões em seu banco de dados, que consiga traduzir o que muitas vezes é particular apenas ao mundo espiritual, busca associações com a realidade física, da melhor maneira que possa, resultando assim em metáforas que abrem caminho para o estudo de interpretação dos sonhos. Como seria explicado, se não à luz do espiritismo, as premonições que algumas pessoas têm, durante sonhos, e que mais tarde viram fatos reais? A ciência chama estes fatos de obras do subconsciente humano. Pergunta-se então, seria o subconsciente humano tão potente a ponto de induzir a realização de algum evento, muitas das vezes catástrofes incríveis, envolvendo milhares de pessoas? Se este fosse o caso, onde estaria a justiça divina, que permite a uma pessoa influenciar de forma tão decisiva e cruel o destino de tantas outras? O conceito de perispírito explica fenômenos que a ciência, não podendo explicar, permite a abertura da porta dogmática às religiões que cegam o homem. Um outro exemplo de fenômeno é o conhecido fato de Santo Agostinho ter aparecido no tribunal que julgava seu pai por um assassinato que este não tinha cometido, interpelar por ele, e ao mesmo tempo, como mais tarde foi provado, estava o santo localizado a muitas milhas de distância do local de onde o julgamento estava sendo realizado, sendo impossível seu deslocamento a tamanha distância, então abreviado o tempo, com a tecnologia da época. Este fato, dentre outros méritos realizados por este espírito evoluidíssimo, forçou a Igreja Católica à canonização de Santo Agostinho, uma vez que a ciência não poderia explicar esse fenômeno. Mais uma vez, dogmas são impostos, mantendo assim os homens mergulhados em perigosa ignorância. Este fato, à luz do Espiritismo, não possui nada de sobrenatural. O espírito de Santo Agostinho foi liberado do seu corpo físico, durante o sono, estando ainda ligado a ele pelo seu perispírito. Seu espírito então moldou seu perispírito de maneira que tivesse a mesma forma que seu corpo físico, e pudesse então ser reconhecido no tribunal. Ao fim do julgamento, Santo Agostinho então retorna ao seu corpo físico. O Espiritismo chama esse fenômeno de desdobramento, que se caracteriza quando um espírito encarnado se desprende momentaneamente de seu corpo físico, sem a interrupção da vida deste, e aparece em uma outra localidade. Espírito encarnado. Neste capítulo, abordamos até agora os conceitos de corpo físico e sua origem, como os órgãos mantêm seu funcionamento e como o espírito interage com o corpo físico. O Espiritismo chama de espírito encarnado a este cenário onde o espírito está associado a um corpo físico, através de seu perispírito. No estado encarnado, o espírito está tolhido de uma grande parcela de sua capacidade natural, pois o corpo físico lhe impõe restrições devido às suas características funcionais. Capacidades do espírito, como por exemplo, a lembrança de suas vidas passadas, estão momentaneamente bloqueadas, não sendo transmitidas para a memória cerebral. Essa memória especificamente, pode ser aflorada e trazida à tona através do conhecido processo de regressão ou hipnotismo, que pode ser explicado como sendo a abertura do canal de ligação entre a memória do espírito e a memória do corpo físico. Pode-se reconhecer a perfeição da criação de Deus em mais este exemplo, onde a limitação funcional do nosso corpo físico impede que nos lembremos, enquanto encarnados, das nossas encarnações anteriores. Dependendo do grau de evolução de cada espírito, poderia se tornar impossível continuarmos nossa batalha evolucionária, enquanto encarnados, se nos lembrássemos, por exemplo, de atrocidades que cometemos em vidas anteriores, quando ainda estávamos em grau de desenvolvimento inferior ao que estamos hoje.
Poderíamos ser dominados por sentimento de desânimo e arrependimento por nossas atitudes, impeditórios à continuação de nosso caminho. O quão mais evoluído é o espírito, mais aflorada se encontra a sua capacidade quando encarnado. Fato que explica, entre outras coisas, as óbvias diferenças intelectuais entre pessoas do nosso convívio. Capítulo 5 – Morte do corpo físico. O fato mais temido pela grande maioria dos homens durante suas vidas aqui neste planeta, é justamente aquele que apresenta condição irrefutável à nossa realidade, a morte. Indivíduos cujos credos são baseados na inexistência de uma força suprema, criadora da vida e de todas as coisas, tendem ao sentimento de desespero face à aproximação da morte, uma vez que, para estes, o fim da vida corpórea significa, realmente, o fim de absolutamente tudo. Realmente, analisando-se este ponto de vista com frieza, seria verdadeiramente desesperadora a aproximação da morte física, já que representaria, em si própria, o término completo da existência do indivíduo. Não é incomum tomarmos conhecimento de pessoas que, tendo sido condenadas pela medicina humana a um tempo determinado de vida, entregam-se inteiramente a excessos inimagináveis, que muitas vezes causam prejuízos irreparáveis a terceiros. Para esses indivíduos, como não existe nada após a morte do corpo físico, e sabendo que sua hora se aproxima, não há mais a necessidade de preocupações com ações e suas consequências. O único objetivo dessas pessoas neste momento é o de aproveitar ao máximo os dias que lhes sobram de existência, muitas vezes mergulhando em prazeres mundanos. A outras resta, na maioria das vezes, a revolta, quando entes que lhes são queridos se deparam com sono final. Muitas nunca recuperam seu equilíbrio durante o restante de suas vidas, quando pessoas que são do seu círculo de afeição rompem o laço da encarnação. Podemos realmente entender o terror que estes indivíduos possuem da morte, quando a perspectiva que possuem da vida é a que foi apresentada acima. Um outro grupo de indivíduos que merece análise é aquele formado por pessoas que creem na existência de vida após a morte do corpo físico, mas acreditam também que existe apenas uma vida corpórea, a presente. Para estas, também não é incomum o sentimento de revolta ante a perda de entes amados, uma vez que, de acordo com seu credo, nunca mais desfrutarão de sua companhia. Analisemos agora, neste grupo, aqueles que acreditam na clássica divisão entre inferno, purgatório e céu, para a vida após túmulo. Imaginem o desespero ao aproximar-se a morte, quando percebem que passaram a vida praticando ações que os condenariam a torturas inimagináveis e eternas no chamado inferno, sem a possibilidade de resgate de suas falhas. E o que falar do estado mental de criaturas de bem que perderam entes queridos para a morte corpórea, sendo estes últimos, pessoas condenadas ao inferno infinito? Como conseguiriam continuar sua caminhada se acreditam que aquele ser que amaram tanto, está condenado ao fogo insuportável do inferno, para toda a sua eternidade? Teriam estes realmente paz de espírito, para quando sua hora também chegar, simplesmente abraçar a contemplação beatífica do céu prometido, sabendo que pessoas as quais amaram tanto, durante sua passagem pela vida, sofrem eternamente no inferno? Analisemos agora aqueles indivíduos que acreditam na vida após a morte, e também na reencarnação. Para eles, a vida corpórea nada mais é que estado temporário, e curto, que serve apenas como mais uma fase do seu estado evolucionário. A vida física, mesmo sendo bem mais precioso que possuem durante esse período, uma vez que possibilita fonte de aprendizado valiosíssimo para a caminhada evolutiva, é encarada de forma menos material por eles, e a consequente morte, nada mais é que uma mudança de estado físico. Mantendo este ponto de vista em mente, é realmente reconfortante sabermos que aqueles que nos são queridos, que agora partem para a grande viagem, não estarão inacessíveis ao nosso convívio no futuro,
e que também poderemos novamente desfrutar de sua companhia quando as circunstâncias assim o permitirem. A saudade que nos toma de rompante, devido à distância colocada entre os estados físicos, encarnado e desencarnado, nada mais é que temporária, uma vez que poderemos, novamente, estar com eles em futuro próximo, na vida além túmulo. Esta vertente também nos tranquiliza com relação às nossas próprias falhas. A certeza de que teremos outras oportunidades de aprendizado e resgate de nossas imperfeições, as outras encarnações, aquece nossos corações de otimismo, mesmo com proximidade do longo sono. Nesta corrente, o inferno não é mais caracterizado como lugar no qual sofreremos torturas eternas, mas um estado também transitório, do qual poderemos a certo momento, sair, para mais uma encarnação, que mais uma vez nos possibilitará a oportunidade para nossa melhora interior, de forma que não precisemos retornar a este estado mental no futuro. Utilizando-se do mesmo raciocínio para com os nossos entes queridos, é realmente reconfortante sabermos que, mesmo que eles se encontrem em estado de sofrimento após a morte do corpo, como consequência da vida que levaram quando encarnados na matéria, este estado também é temporário, e a felicidade certamente lhes chegará no futuro, felicidade esta que está intimamente relacionada com suas próprias ações. O outro lado da moeda para esse reconforto é o fato de que todas as ações praticadas por indivíduos que, direta ou indiretamente, causaram dor e tristeza aos seus semelhantes, serão, em tempo, resgatadas, durante a encarnação atual, ou em próximas. O fato de que toda causa gera um efeito, é uma das leis do universo. Nenhum indivíduo está imune a ela. A conhecida expressão aqui se faz, aqui se paga, possui caráter muito mais abrangente do que poderíamos inicialmente prever. Em tempo, à medida que, determinado indivíduo praticante desse tipo de ação, chega a um nível de entendimento que lhe permite compreender que a sua infelicidade é diretamente relacionada à infelicidade que ele, agora ou no passado, impôs a um semelhante, ele sabe que passará por situação semelhante, quando encarnado, que lhe proporcionará ferramenta valiosíssima de aprendizado. O Mestre Jesus nos ensinou que o perdão é uma condição fundamental para a nossa felicidade. Entendendo-se o conceito de causa e efeito, e o de reencarnação, torna-se simples a compreensão desta afirmação. Nós também, como seres imperfeitos, seja durante a encarnação atual, seja em uma passada, certamente tomamos atitudes que trouxeram pesar para nosso próximo, as quais, em tempo, reconheceremos como uma das fontes da nossa infelicidade. A felicidade gerada por conquistas materiais é efêmera. Ditado como quanto mais se tem, mais se quer, ilustra essa efemeridade. Indivíduos que atingem sucesso financeiro continuam sua procura cada vez mais por bens materiais, uma vez que não reconhecem que essa busca contínua pelo algo mais, indica que, o que intimamente procuram não pode ser encontrado nas finanças. Entenderemos que o perdão concedido pelo semelhante recipiente de nossas atitudes impensadas nos trará a paz de espírito necessária para que continuemos nossa luta a caminho da felicidade verdadeira. Da mesma forma como precisaremos contar com o perdão de nossos semelhantes para nossas falhas, outros que nos afligiram, ou recentemente ou em pretérito distante, também contam com nossa capacidade de perdoar, para que eles também possam continuar nas suas próprias caminhadas. Sentimentos menos dignos, como a vingança, nada mais são que entraves para nossa própria evolução, uma vez que são contrários à lei de causa e efeito. A máxima é perdoando que se é perdoado, também carrega muito peso, e vai muito mais além que um simples dogma quando nos diz que devemos perdoar nossos agressores. O perdão é uma verdadeira necessidade, a partir da lei de causa e efeito, que no determinado tempo, aprenderemos a reconhecer e abraçar. Todos, independentemente de credo, desenvolvimento intelectual, cultural ou religioso, nutrem dentro de si, sentimento de autopreservação que,
Uma vez posto à prova, face às situações que apresentem ameaças reais à continuação da vida, gera sentimentos diversos, que, como foi explicado, variam dependendo do grau de evolução e entendimento em que cada indivíduo se encontra. O sentimento de autopreservação vem de um conhecimento íntimo que temos, que nos diz, todos os dias, o quanto nossa vida é preciosa ferramenta de aprendizado e resgate. Por isso que atitudes como suicídio, em tempo, causam arrependimento na vida após túmulo, uma vez que esta prática, por qualquer motivador que seja, abrevia nossa própria oportunidade de aprendizado e evolução. O Espiritismo prega que cada indivíduo é o senhor de sua própria felicidade, e que toda causa carrega um efeito. Atitudes de caridade e desprendimento para com nossos semelhantes trazem os frutos benéficos da simpatia e amizade dos nossos irmãos para conosco. Ao mesmo tempo, ações que infligem dor e tristeza, trazem a seu tempo, arrependimento e remorsos arrebatadores, que se transformam em felicidade. O corpo físico deve realmente ser tratado como verdadeiro templo, pois é o veículo que nos permite a vida encarnada, que, como já discutimos, é um dos mais importantes instrumentos de aprendizado e evolução. A preocupação vaidosa com o corpo é sentimento fútil, pois a verdadeira beleza se encontra no âmago dos sentimentos, mas devemos cuidar do envoltório físico como cuidaríamos de uma máquina de valor incalculável, pois ela, como foi explicado, é de fato essa máquina. Pode-se dizer que o ditado corpo são, mente sã, possui raízes no conceito da lei de causa e efeito, já que sabemos que o corpo é ferramenta fundamental para o nosso caminho evolutório, que é basicamente nosso campo mental, e como tal, deve ser preservado com o melhor de nossas habilidades. Com esses conceitos em mente, pode-se agora concluir o processo da morte do corpo físico propriamente dito. Como já foi explicado anteriormente, o espírito é o centro de individualidade que é mantido após a morte do corpo físico. Durante a vida corpórea, este espírito, então encarnado, permanece ligado ao corpo por intermédio do perispírito. Também foi explicado que as funções dos órgãos vitais estão diretamente ligadas ao chamado fluido vital. Portanto, é natural entendermos que a morte do corpo físico se dá, primeiramente, pela interrupção do funcionamento destes órgãos vitais, o que é causada pelo esgotamento do fluido vital. O esgotamento do fluido vital e a interrupção total do funcionamento dos órgãos do corpo ocasionam o desprendimento da ligação do perispírito com o corpo. Uma vez que este desligamento está completo, o espírito se encontra totalmente liberto do corpo físico, o que caracteriza então a morte do corpo físico e a passagem de estado do espírito, de encarnado para espírito errante. Os famosos milagres reportados no Evangelho, nos quais o Mestre Jesus trouxe pessoas de volta à vida, depois de consideradas mortas, podem ser explicados à luz da ciência espírita. Nessas pessoas, ainda que seus órgãos tenham parado de funcionar e tenham sido declaradas como mortas à luz da ciência material, seus fluidos vitais ainda não se encontravam totalmente esgotados, e, consequentemente, seus perispíritos ainda estavam ligados ao corpo físico. O ato de ressurreição praticado por Nosso Senhor pode ser entendido como uma revigoração do fluido vital dos enfermos, efetuado pelo Mestre, que proporcionou volta do funcionamento dos órgãos, e consequentemente o reinício de suas funções motoras. Como foi mencionado anteriormente, o termo sobrenatural muito utilizado pelos homens, nada mais é que fatos além do nosso conhecimento, que ainda engatinham, sobre as leis naturais. O milagre da ressurreição de mortos praticados pelo Mestre, seguiu as leis da física universal, que ainda não é totalmente dominada pela ciência humana. Capítulo 6 – Reencarnação. Como proposto anteriormente no concurso deste material, alguns dos pilares que sustentam a doutrina espírita são os conceitos de existência eterna do espírito,
A ideia de que todos os espíritos lutam continuamente para sua evolução científica e moral, e o princípio da reencarnação. A reencarnação, neste contexto, nada mais é que um veículo utilizado pelo espírito para o acúmulo de conhecimentos através de experiências práticas. Como vimos anteriormente, o corpo encarnado é a ferramenta fundamental para que possamos executar essa fase de nosso aprendizado. Quando se diz acúmulo de conhecimentos através de experiências práticas, não se está restringindo o material desse conhecimento ao que se pode aprender em cadeiras universitárias, seguidos pela aplicação desses conceitos absorvidos durante a vida profissional do indivíduo, mas também é o trabalho de autoconhecimento de suas próprias imperfeições. Como se diz popularmente, o primeiro passo para a solução de um problema está na identificação desse problema. Extrapolando-se este conceito para o nosso caminho evolucionário, os problemas a ser resolvidos são nossas imperfeições. A identificação desse problema se dá através do reconhecimento por nossa parte dessas imperfeições. Neste contexto, é natural entender-se que a melhor maneira para a correção dessas imperfeições acontece no produto dos relacionamentos entre cada um de nós e os vários espíritos que compõem a esfera terrestre, que fazem parte do nosso círculo de atuação, nos campos profissional, afetivo ou familiar. A ideia de experiências práticas, citada anteriormente, pode ser entendida como observação por nossa parte do resultado obtido através de nossas ações que impactam tanto os nossos semelhantes como a nós próprios. A Terra pode ser vista como um imenso laboratório, onde todos nós executamos nossas próprias experiências, e cujas observações desses resultados vão confirmar ou jogar por terra conceitos que tínhamos como verdades a serem seguidas. Como os grandes cientistas, que se utilizam das observações em experiências para provar teorias matemáticas do mundo que nos cerca, nós também utilizamos a mesma metodologia, mas nossas investigações se dão no campo moral de existência. Mantendo-se esses conceitos em mente, torna-se natural o entendimento do motivo pelo qual, nesse mesmo planeta, existem pessoas que são responsáveis por atos de maldade excessiva, enquanto outras mostram-se verdadeiros soldados do exército de paz pregado pelo Mestre Jesus. Este planeta é casa temporária para espíritos em diversos níveis de evolução. Aqueles que já se colocaram no caminho evolutivo, utilizam-se da observação dos resultados das interações sociais entre eles, como ferramenta mais básica para entendimento de conceitos, que em tempo, lhes levarão ao encontro da verdadeira felicidade. Também torna-se natural o entendimento de uma das razões pela qual precisamos retornar várias vezes a esse planeta, como espíritos encarnados. Seria realmente contrário à justiça de nosso Pai, esperar de um espírito ainda em evolução, que através de um mero tempo de menos de um século de existência, pudesse se livrar de todas as suas imperfeições morais, entender através de experiências práticas que o único caminho para a felicidade é o do amor ao próximo e da caridade, e, ainda, dominar conhecimentos científicos sobre tudo o que compõe não apenas a Terra, mas o universo de forma mais global. Como esperar que uma criança cursando o jardim de infância possa absorver conceitos existenciais, filosóficos e científicos, com apenas um ano de estudos? A evolução do espírito pode ser, neste contexto, associada ao processo de progresso escolar, onde cada reencarnação seria o equivalente a um ano de estudos na nossa vida acadêmica. Aqueles que não se interessam pelo alto progresso e não utilizam a vida encarnada como laboratório de experiências positivas para o seu aprendizado, são como os alunos que não estudaram para as provas que lhes seriam aplicadas durante o ano letivo e são forçados a repetir o ano ao falharem ao seu final. Estes espíritos reencarnarão e passarão pelas mesmas provas e experiências até que possam finalmente entender que o caminho do progresso exige trabalho e dedicação. Aqueles que reencarnam e dedicam-se à sua melhora pessoal, desempenham tarefas menos básicas e mais interessantes,
como os nossos alunos que passam de ano na escola e recomeçam o ano seguinte aprendendo material mais avançado. A diferença básica entre a evolução do espírito e o aluno escolar está no fato de que, enquanto o indivíduo que decide ingressar na universidade, para estudos mais avançados, dedica apenas uma parcela de sua vida aos estudos, por outro lado, o caminho da evolução espiritual exige aplicação em tempo integral durante toda a eternidade, o que caracteriza a existência do espírito. Surge uma pergunta natural: o que seria então caracterizada como uma encarnação bem-sucedida, ou, utilizando-se da comparação com o aluno escolar, o que caracterizaria a passagem de ano no cenário da encarnação? A resposta para esta pergunta é tão simples que se torna complexa. Está nas palavras que nosso Mestre Jesus nos deixou durante sua passagem pela Terra. O exemplo deixado pelo Mestre durante a sua vida encarnada, há mais de 2000 anos passados, é o que deve nos servir como molde para o nosso caminho evolucionário. É importante notar, mais uma vez, que seria realmente impossível esperarmos atingir o mesmo padrão de humildade, amor ao próximo e caridade que o Mestre nos mostrou, em apenas uma ou poucas encarnações. Ao mesmo tempo, a referência de conduta e objetivo nos foram dados diretamente pelo emissário do Pai, e podemos admitir que uma encarnação foi bem aproveitada, se ela, de forma geral, nos levou para uma posição mental mais próxima ao objetivo, que é a reprodução do amor do nosso Mestre em nossos corações. Devemos sempre nos policiar para não nos deixarmos levar pela interpretação dessas palavras, pregadas pelas diversas religiões, que se autoproclamam as donas da verdade e da tradução verossímil das palavras do profeta. Cada um de nós é responsável pela interpretação de suas parábolas. Acreditamos que o Mestre nos falou por parábolas, justamente para que todos nós, em nossas diferenças evolutivas, pudéssemos retirar ensinamentos durante todas as fases do nosso caminho no progresso, e, consequentemente, a palavra se tornasse ao mesmo tempo útil a todos, e resistente ao crivo do tempo. O que isso nos sugere é que, como interpretação cabe a cada um de nós, ao mesmo tempo temos livre-arbítrio de conduta, o que nos traz associada extrema carga de responsabilidade, uma vez que não poderemos, desta forma, culpar terceiros pelos nossos próprios desvios. Absolvição dos pecados. A doutrina espírita baseia-se exatamente neste preceito básico, que diz que cada um de nós é o único responsável pelos nossos próprios atos. Essa introspecção de responsabilidade nos faz todos, juízes e julgados no tribunal da lei do Pai. Não existe, neste cenário, a conveniência da simples confissão e absolvição de pecados por um terceiro, que não necessariamente foi personagem diretamente afetado pela ação. Como poderia uma pessoa externa ao problema mensurar uma penitência para o pecador, sem saber exatamente a consequência do ato praticado? E se o pecador confessar apenas a parte do pecado que lhe convier? Ou mesmo, se ele, que é o narrador da ação, não necessariamente por leviandade, mas por ignorância, desconhecer todas as consequências ocasionadas pela ação praticada? O que dá o direito a um outro espírito encarnado, não necessariamente mais evoluído que nós, de julgar os nossos pecados e nos determinar a penitência, uma vez que a própria palavra de Jesus nos diz que não devemos julgar para não sermos julgados. Em uma outra análise, nos pareceria condizente com a justiça do Pai, o fato de sermos incondicionalmente perdoados por nossos atos que causaram consequências, às vezes terríveis, a terceiros, através de um simples ato de confissão e a repetição, quase sempre mecanizada, de algumas palavras, que muitas vezes nem se qualificariam como oração sincera. Isso não pareceria uma atitude que nos permitiria viver de forma totalmente contrária àquela que nos foi mostrada pelo nosso profeta. Viver todos os dias da semana, de forma leviana, uma vez que sabemos que tudo que fizermos contra nosso próximo desaparecerá de nossas consciências, através de uma simples confissão.
Se a confissão é o elixir salvador do nosso espírito e o expurgador de todos os nossos pecados, porque Jesus nos veio pregar que o único caminho é o da caridade e do amor ao próximo. Isso não nos parece trabalho excessivo, para problemas que podem ser resolvidos através do trivial ato confessional? Na mesma linha de pensamento, porque o Pai Todo-Poderoso nos enviaria seu santo emissário, permitindo que ele sofresse todas as atrocidades às quais foi submetido, uma vez que, na verdade, não precisamos executar reforma interior para o caminho do amor, já que a confissão resolveria todos os nossos problemas e imperfeições. Poderíamos continuar colocando infinitas outras perguntas que, como as anteriores, não encontrariam respostas dentro da lógica não dogmática, em doutrinas que não pregam a responsabilidade pelos nossos atos como pilar fundamental de sua construção. A lógica nos diz que a absolvição dos nossos pecados para com o nosso próximo torna-se um trabalho de resgate muito mais abrangente que um simples ato de confissão. Primeiramente, precisamos reconhecer o erro, superar o remorso ocasionado pelo erro, e finalmente buscar o perdão diretamente do semelhante sofredor da nossa ação. O karma. Karma é uma palavra muito utilizada na atualidade, mas, na verdade, seu verdadeiro sentido não é compreendido pela maioria dos espíritos encarnados desta geração. O conceito de karma possui conotação muito mais complexa do que a forma como é utilizado vulgarmente. Suas raízes se tornam de fácil entendimento quando se olha através do prisma do resgate, como apresentado na sessão anterior. Assumindo que a absolvição dos pecados é realmente um trabalho mais envolvente que uma simples confissão, precisamos urgentemente obter o perdão sincero do próximo que foi atingido diretamente pela nossa ação pecaminosa. Parece-nos realmente natural que precisamos mais que uma simples encarnação para termos o tempo suficiente para galgarmos todo o processo de resgate como nos foi apresentado. Como poderíamos de outra forma nos redimir de nossos atos se não tivéssemos a oportunidade de nos encontrar mais uma vez com o semelhante que foi o alvo de nossos erros? E se a consequência de nosso erro gerou a morte do corpo físico de um semelhante? Como então poderíamos obter o perdão deste próximo, uma vez que este não se encontra mais nessa esfera física? Isso significaria então, que como não conseguimos executar o resgate, estaríamos condenados ao fogo eterno do inferno. Mais uma vez, a sabedoria e bondade infinita de nosso Pai nos oferece oportunidade de resgate que se estende a escopo maior que uma simples vida encarnada. O karma, então, pode ser definido como trabalho de reencontro entre inimigos do passado, na busca do resgate, ou como mais conhecido, da absolvição do pecado. Temos exemplos múltiplos na nossa vida diária de casos em que chamamos determinada pessoa de ingrata, pois de acordo com o nosso entendimento, fazemos tudo o que está a nosso alcance para agradá-la, e tudo o que fazemos é encarado por ela como nada mais que obrigação de nossa parte. Ao mesmo tempo que, às vezes, outras pessoas fazem muito menos por esse indivíduo, e ele parece maravilhado pelo que foi feito. Apesar de reconhecermos esse fato, continuamos nos esforçando por conseguir a simpatia daquele semelhante, como se existisse alguma coisa no nosso interior, como um sentimento de responsabilidade, que nos força a continuar tentando sempre a sua aprovação. Se esta pessoa faz parte de nosso círculo familiar, uma maneira mais abrangente de entendermos essa situação poderia ser através do karma. Em um escopo pequeno, o da nossa vida atual, poder-se-ia pensar que esta pessoa é realmente ingrata, pois nada que fazemos parece furar o bloqueio natural que aparentemente existe entre este indivíduo e nós. Quando nos utilizamos do conceito de resgate, podemos pensar que essa armadura impenetrável nada mais é que um sentimento que este indivíduo nutre, devido a uma ação realizada por nós em vida passada, a qual gerou consequência negativa a este próximo. A sabedoria e misericórdia divina nos permitiu estar com ele no nosso nicho familiar, de forma que pudéssemos, através do trabalho de resgate durante toda uma vida,
transformar sentimento de animosidade em sentimento de amor fraterno. Pergunta natural seria: se o karma é um trabalho de resgate, por que não nos lembramos então de nossas faltas e contra quem as executamos, de forma que pudéssemos mais facilmente identificar quando um relacionamento conturbado tem sua razão no karma, e consequentemente,